Você só vai ser salvo, curado, liberto, você só vai se levantar, você só vai sair desse quarto escuro, dessa cama de enfermidade, dessa depressão, desse pânico, desse medo. Você só vai sair dessa miséria, dessa vida em que você passa o tempo todo pedindo dinheiro para os outros, mendigando, dependendo do favor e da misericórdia alheia. Você só vai voltar para Jesus, você que se afastou, que se desviou, que deixou igreja, ministério, chamado, vocação, trabalho espiritual que você desenvolvia, trabalho tão bonito que você fazia para Deus, e você era tão benquisto por tanta gente, tem tanta gente abençoada por causa de você, e você está aí na sarjeta, colocou tanta gente em pé e você está caído. Digo, você só vai sair dessa situação no dia que você começar a olhar para Deus, não para si mesmo. No dia que você colocar toda a tua fé, toda a tua confiança, todas as suas expectativas, e você reconhecer que tudo é pela graça, tudo é pelo poder de Deus. E parar de focar em problema. Porque, veja, será que não é o seu caso? Eu vou dizer algumas palavras agora, antes da leitura. Você sempre está reclamando, sempre murmurando, sempre acusando alguém, procurando os culpados das mazelas da sua vida, da sua existência. É culpa de pai, é culpa de mãe, é culpa de irmão, é culpa de familiar, é culpa de igreja, é culpa de pastor, é culpa de governo, é culpa de todo mundo. Você sempre está falando mal de alguém, você sempre está dizendo que alguém é o responsável. Quando não, você tem medo da vida, tem medo de encarar, tem medo de o que as pessoas estão pensando de você. Ai, pastor, eu fico assim oprimido, porque tem gente que fala mal de mim. Deixe que falem. Sempre falarem, vão continuar falando. O problema é que você dá muita atenção a essas pessoas, a essas circunstâncias. Sabe por que eu estou falando dessa maneira com você? Olha o que diz o profeta Isaías. Aliás, o profeta Isaías emprestou a boca para Deus. Quem está falando é Deus pela boca de Isaías. Isaías, capítulo 51, do verso 12 até o verso 16. Abra aí, gostaria que você lesse comigo, que você pudesse acompanhar comigo. Já vai aparecer aqui no rodapé, Isaías 51, do 12 ao 16. Já achou? Já encontrou? Então, presta atenção, Deus está falando. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará enfeno? Ele está se dirigindo a pessoas que estão com medo. Estão com medo do homem, estão com medo de alguém que lhes estava ameaçando de alguma maneira. E essas pessoas estão oprimidas, essas pessoas estão prostradas, desanimadas, com as suas vidas paralisadas, por causa dessa ameaça, desse homem mortal, ou desse filho de homem, ou como nós diríamos aqui no Brasil, desse comedor de arroz e feijão. Por mais que ele tenha um cargo, por mais que ele seja o que quer que seja, ele é só um homem, um filho de homem, que se tornará enfeno, como eu e você. Só que essa pessoa acovardada, talvez seja você, amedrontada, paralisada, que trancou faculdade, que está pensando em sair de casa, que se afastou da igreja, que está sem ânimo para o trabalho, que não acredita mais que possa se reerguer na vida financeira. Eu estou falando com empresários falidos agora, e o Senhor está aí cogitando dar um tiro na cabeça. Quer ir para o inferno? Você é doido? Você vai para o inferno? Você vai piorar os seus problemas. Você vai piorar. Se você tirar a sua própria vida, você vai piorar os seus problemas, porque você vai se perder eternamente.
Ai, pastor, eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais. Pois é, você não olha para Deus e Deus está dizendo, eu sou o que vos consola, eu sou o que vos salva, eu sou o que vos cura, eu sou o que vos prospera, eu sou o que restaura a sua vida. Vocês têm que olhar para mim, Deus está dizendo. E não ter medo. Não ter medo desse vírus, não ter medo dessa bactéria, não ter medo dessa ameaça humana ou espiritual, ainda que seja uma ameaça espiritual. Você tem que crer em Deus. E Deus está aqui, assim, com alguma medida de descontentamento, para não falar algo mais pesado, alguma medida de descontentamento, porque Ele está indagando essa pessoa, você, ou quem esteja numa situação parecida. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Como que nós vamos temer um homem, ou como vamos temer os demônios que sejam? Os espíritos imundos que têm que todos caírem de joelhos perante o nome de Jesus. Quem somos nós para ter medo dessas ameaças? Olha o versículo 13. E te esqueces do Senhor, porque quando nós tememos, nós nos esquecemos de Deus. Quando nós somos incrédulos, nós nos esquecemos de Deus. Quando eu tenho medo da doença, eu me esqueço do Deus que é o médico dos médicos. Quando eu tenho medo da miséria, eu me esqueço daquele que é o dono do ouro e da prata. Quando eu sucumbo ao pecado, eu tenho medo, eu esqueço daquele que é o perdoador. O Senhor está dizendo que eu posso ser perdoado de todos os meus pecados? Eu não, Deus diz que você pode ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, pastor, mas e quem me conhece? Quem soube o que eu fiz? O importante é que você vai ser perdoado por Deus. Não vai deixar de crer no perdão de Deus porque alguém disse que nunca vai te perdoar. Problema daquela pessoa, desculpe falar assim, problema daquela pessoa. Se alguém não quis ou não quer te perdoar, não temos muita ingerência nos sentimentos, nas percepções das pessoas. A questão é comigo, eu e Deus, você e Deus. É esse elo que não pode ser prejudicado por causa de medo. Te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra. Veja, o Deus poderoso que te deu a vida, que criou todas as coisas que você possa ver. Foi Ele que criou céus, terra, mares, universo, tudo que neles há. O Deus que disse haja luz e houve luz. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos providenciou pelo seu braço a salvação, a graça. Deus tão grande, tão poderoso, maior do que tudo, maior do que todos. E aí eu esqueço-me dele e ele prossegue: temes todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir. Pode ser o próprio, como eu falei, o próprio demônio, o próprio Satanás, o angustiador, porque o diabo é o angustiador, é o acusador, e ele vem com furor, e ele pode vir com furor, mas você não tem que ter medo dele, você não tem que se prostrar, você tem que começar a olhar para Deus. Aí ele pergunta: onde está o furor daquele que te atribulava? Deus está falando: olha, num passado recente, busque um testemunho que você tem, a lembrança de uma obra que eu já operei, de um livramento que eu já operei na sua vida. Ele é o mesmo. E se não aconteceu consigo, procure nas Escrituras. Eu já preguei muitas vezes sobre isso. Eu falo assim para as pessoas: sempre que se tenha um problema, vamos dizer, eu tenho um problema, eu faço assim, eu começo a ler nas Escrituras situações parecidas com aquela que eu esteja vivendo. Vamos dizer, se eu estivesse enfrentando uma enfermidade, eu começaria a ler pessoas que foram curadas, para alimentar o meu coração da fé na cura divina. Quando eu peco, quando eu falho, quando eu transgrido contra Deus, eu procuro os textos que falam de perdão,
de pessoas que fizeram muito pior do que eu jamais pensei fazer e que eu nunca faço, mas que foram perdoadas. Por isso que o profeta Jeremias diz, eu trago à memória o que me dá esperança. Eu trago para a minha meditação, para o meu pensamento, para as minhas ponderações, palavras que têm a ver com a minha necessidade. Eu procuro nas Escrituras uma palavra que me traga uma fé, que me traga força para que eu possa vencer aquela batalha. Vamos dizer, eu comentei, o senhor, um empresário falido, que estava pensando, você não está mais, em nome de Jesus você está livre desse pensamento. O senhor estava pensando em dar um tiro na cabeça, acabar com a vida porque está numa situação financeira deplorável. Vá nas Escrituras, veja pessoas que se levantaram em Deus, que prosperaram com a ajuda de Deus. Posso recomendar? Leia depois 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, você vai ver a história de Jabes. Um homem que tinha no próprio nome a pecha da derrota, mas que invocou o Deus de Israel e se tornou o mais ilustre de todos os seus irmãos. Pronto. Se Jabes pôde, eu posso. Se a mulher que sofreu o fluxo de sangue foi curada, as senhoras que têm o fluxo de sangue também podem ser curadas. Se o leproso de Mateus 8 foi curado da lepra, Deus não pode curar suas alergias, Deus não pode curar os cânceres de pele que estão espalhados pelo seu corpo? Se Deus curou um paralítico, um aleijado, um coxo, não pode curar você que tem uma sequela de acidente, uma sequela de AVC, ou um problema de nascimento mesmo. O Deus que abriu os olhos dos cegos, que abriu os ouvidos surdos, que abriu a boca para as pessoas que eram gagas e mudas falarem distintamente, não pode abrir também a sua boca para você falar distintamente? Vá às Escrituras. Vá à palavra de Deus. Eu sou o que vos consola. Deus está falando, olhe para mim. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus. Aí no 14 vem a promessa, olha só, agarre-se comigo ao verso 14. O exilado cativo depressa será solto. Esse é uma ilustração, uma alegoria, uma comparação. Essa pessoa, além de estar cativa, presa, ela está exilada, ou seja, ela está presa fora do país dela. Imagine, você está preso fora do seu país, exilado, ou seja, fora do país e cativo, preso. Falou, essa pessoa que além de presa, a exemplo de Manassés, foi levada para fora do seu país, que está numa situação, porque ela está num lugar onde ninguém tem compaixão dela, onde ninguém se importa com ela, ela pela distância não pode nem receber a visita da família, uma situação deplorável. Se ele é cativo no país dele, ele pode receber a visita da mãe, da esposa, do cônjuge, dos filhos, de um amigo. Esse aqui está numa situação difícil, ele está exilado, cativo. Mas essa pessoa crendo, diz, depressa será solto e não morrerá na caverna. E o seu pão não lhe faltará. Deus vai remover o cativeiro, vai trazer a pessoa ao seu país. E ainda vai trazer alimento para essa pessoa. Ela não vai morrer nessa caverna. Se ela crer, ela não morre na caverna. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e brame as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Pastor, qual é a garantia que eu vou ser salvo? É o pastor? É a igreja? Não. Deixa esses fedidos para lá. O Senhor. A garantia que você vai ser salvo é o Senhor, porque eu sou o Senhor. Garantia que você vai ser curado é porque eu sou o Senhor, ele está dizendo. A garantia que você vai se levantar é porque eu sou o Senhor. É na hora que a gente coloca a nossa fé em Deus que nós temos a garantia de que aquela obra será realizada em nós, porque eu sou o Senhor. O Senhor que já fez tantos milagres e que continua fazendo. Jesus disse, a Bíblia diz de Jesus, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que ele fez ontem, ele faz hoje, faz amanhã. Enquanto houver um necessitado aqui na terra, Jesus continuará operando mediante a fé, salvando mediante a fé. Agora, o mais bonito
dessa história toda que eu contei é que depois que Deus fizer essa obra na vida de quem Ele fizer, e eu espero que Ele faça na sua vida, Ele diz mais: e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és meu povo. Por isso que Paulo diz, eu sou consolado, com a consolação que eu sou consolado, eu consolo. Além de Deus fazer uma obra na minha vida, eu que passo a crer agora, eu que vivia com medo, derrotado, fracassado, angustiado, eu creio, tomo posse da vida eterna, tomo posse da vida santa, tomo posse das promessas. Agora eu estou também capacitado para ir pregar essa palavra, para ajudar outras pessoas que estavam acovardadas como eu. Então, Deus não só faz uma obra na vida de quem quer, tanto que depois que Ele terminar essa obra, você vai ser usado por Deus para que essa obra aconteça na vida de outras pessoas. Então veja, quantas coisas podem acontecer na sua vida se você parar de ter medo e confiar em Deus. Eu vou terminar lendo o verso 12. Deus está dizendo, eu sou aquele que vos consola. Amém?